Vamos falar hoje sobre alguns tópicos importantes de SQL que devs precisam conhecer. A gente vai estar comentando um pouco sobre join, sobre group by, sobre performance, e vamos ter uma conversa aqui para refrescar um pouco esses conceitos ou aprender esses conceitos se você nunca viu, porque é um conhecimento muito importante que a gente vai carregar como devs para o resto da nossa carreira. Afinal de contas, SQL acaba sendo, digamos assim, a estrutura óssea da maioria dos dados na maioria das aplicações, tá? Quase todas as aplicações do mundo real vão ter um banco de dados relacional para manter informações transacionais, informações de usuários, esse tipo de coisa. Antes disso, vou te falar do patrocínio de hoje, que é a HostGator. A HostGator tem tudo que você precisa para criar o seu site ou o seu SaaS. Eles têm aqui domínios, tem diversas formas de hospedagem. Você pode ter hospedagem de site, um servidor de Linux dedicado. Você consegue rodar um servidor de N8N auto-hospedado de maneira bem facilitada, tá? O que é muito bom. E o que eu mais gosto aqui é o servidor de VPS deles. Primeiro porque os preços são muito bons, tá? Tem a partir de R$ 21 por mês. Se você clicar, vai ter uma condição especial para quem for lá aqui do canal, na descrição. Eles têm uma latência muito boa, né? O servidor está em São Paulo, que é onde provavelmente próximo de onde seus usuários vão estar. Não faz sentido você fazer uma aplicação para brasileiros e hospedar o servidor nos Estados Unidos. A latência vai ser muito maior. O processamento deles é muito rápido. Eles têm métricas melhores que os concorrentes, tá? Você pode scrollar ali para baixo na página e dar uma olhada. Tem também OpenClaw pré-instalado, que eu já usei o da HostGator, tá? Facilita bastante caso você queira rodar um OpenClaw. Enfim, tem várias soluções. O link para HostGator vai estar aqui na descrição, tá? Eu recomendo bastante a VPS deles. Bom, numa última aula a gente viu o básico aqui de criar umas tabelas no banco de dados. Eu criei a tabela usuários e eu criei a tabela orders, né? Em que cada pedido aqui vai ter um user ID, que é uma chave apontando ali para a tabela usuários. A maior parte do trabalho real de SQL vai acontecer através de joins. É aqui que a força do SQL tá. Em queries mais estruturadas, né? Buscas estruturadas. Porque se a gente só quiser ter as tabelas soltas e não fazer nenhum tipo de cruzamento de dados, a gente acaba perdendo um pouco do potencial do SQL. Isso é algo que acontecia nas versões mais antigas do Prisma. O Prisma não fazia joins, né? Ele carregava tudo para uma engine interna de Rust. Prisma é uma ORM, tá? E ele fazia um join fake, assim, interno. Quando a gente tem uma tabela usuários e uma tabela pedidos, a gente consegue unir essas tabelas e ter, por exemplo, ali os pedidos de cada usuário. Então eu posso selecionar orders.id, por exemplo, orders.value, por exemplo, users.name, da tabela orders. Inclusive, se você não viu o último vídeo, tá? Isso aqui é um playground gratuito de Postgres. A gente tá fazendo isso daqui no Postgres. E aí eu posso dar um join em users, onde, né, o user.id é igual ao orders.id. Faltou um Szinho aqui, agora roda. E a gente tem aqui, né, um pedido que eu inseri de R$ 10, outro pedido aqui de 20, nos meus usuários aqui, tá? São usuários diferentes. Você pode ver aqui que a gente tem o usuário Augusto e o usuário Galego. E a gente tem aqui um erro na minha query, na verdade, né? Porque você vê que o mesmo usuário fez os dois pedidos. A query que eu fiz, ele dava um join em user.id com order.id. Isso aqui é um erro muito comum, inclusive. Porque é o seguinte, né? A gente não quer ver o ID do usuário que seja igual ao ID da ordem. Não faz sentido. A ordem número 1 não tem nada a ver com o usuário número 1, né? O pedido número 1 não tem nada a ver com o usuário 1. O que tem a ver, o que é igual, não é o ID da ordem. É o ID, é o user ID dentro da ordem, né? E dando esse match aqui, a gente corrige esse erro e a gente vê, né, que o usuário Augusto aí sim fez os dois pedidos, como constava ali na tabela orders. Agora, join, esse join aqui é aquilo que a gente chama de inner join. Existe também o left join. E a gente vai visualizar essa diferença aqui de maneira bem clara, tá? Inclusive, nos campos em que a gente está fazendo esse join, é bom a gente pensar bem nessas estruturas de acesso, porque novamente, o como eu estruturo, o como eu vou acessar esses dados determina como eu deveria estruturar eles para armazenar eles, que isso pode facilitar ou acelerar o acesso. Nesse caso, né, como a gente tem um user.id, o ID do usuário tem um índice, como a gente conversou na última aula, esse índice é auto-criado, uma B-tree aqui, e a gente está dando um join no user ID também. Esse é um join relativamente fácil, um join relativamente tranquilo, não vai ser muito pesado, não vai ser muito difícil. Mas, e se eu quiser, por exemplo, pegar todos os usuários, os pedidos desses usuários, porque aqui eu tô vendo só o usuário Augusto, né? Só os pedidos dele. Se eu tiver mais usuários, eu quiser visualizar eles também. Vamos fazer o seguinte, eu vou criar aqui um alias, que também é algo interessante. O .id, o vai ser o nosso alias para usuário, o .name, o .value, né? O valor aqui do pedido. Eu quero fazer um from na tabela users com o alias u e dar um join na tabela orders com o alias o. Alias é o apelido, né, que a gente está usando aqui para não ter que ficar escrevendo users, orders, né? Esse alias facilita um pouco. E eu vou dar um join onde, exatamente, o user ID
é igual ao o.userid, né? O mesmo join na mesma coisa, no mesmo lugar. Se eu rodar isso daqui vai me mostrar, né? O usuário com ID1 Augusto, o usuário com ID1 Augusto, tem uma ordem de 10 e uma ordem de 20. Agora, se eu der um left join, a gente consegue ver então que ele pega ainda os ambos pedidos do usuário Augusto, mas ele também pega o usuário galego e ele também mostra que ele, teoricamente, não tem ordem, né? Ou talvez teria uma ordem com valor 0, mas se eu pegar aqui, ao invés do value, eu quiser pegar esse ID, né, para garantir, a gente vai conseguir ver, então, um bug, a gente vai conseguir ver um negócio bem interessante aqui, né? É porque ambos têm o coisa ID aqui e eu vou criar um apelido também para isso daqui, né, para ele mostrar na minha tabelinha de maneira diferente, as order ID, pra gente conseguir diferenciar um ID do outro. Na verdade não foi um bug, né, foi um display estranho do site porque eu especifiquei mal. Enfim, temos aqui agora, o nosso usuário Augusto tem os pedidos 1 e 2 e o nosso usuário galego não tem nenhum pedido, por isso que aparece que o ID do pedido dele é null. Essa é a ideia de um left join. Tipo assim, se você imaginar, aqui estamos fazendo um freestyle, tá? Aqui ó, nesse retângulo a gente vai ter os users, nesse retângulo a gente vai ter as orders. O tal do inner join, como a gente estava fazendo antes, ele buscava, né, pelas ordens, ele via meio que as ordens que existiam e buscava os usuários que fizeram essas ordens. O nosso left join, ele vai, na verdade, buscar todos os usuários, mesmo os que não tenham ordens, e vai fazer o display ali, né? Enfim, eu acho que no exemplo aqui ficou claro. A gente poderia também incrementar isso daqui para mostrar quantos pedidos cada usuário tem. Então eu posso selecionar todas essas mesmas coisas, mas ao invés de selecionar o order.id, eu quero um count disso daqui, eu quero um número. E se eu rodar isso daqui, vai dar um erro interessante. Ele vai nos informar aqui que eu sou obrigado a, nesse caso aqui, ter um group by. Existem várias funções de agregação aqui, né? Uma dessas funções de agregação é o count, e se eu quiser ver o quantos pedidos cada usuário tem, eu tenho que fazer um group by, né? Um grupamento por aqui, user ID, né? Group by user ID, eu rodo aqui minha query, e eu tenho aqui, agora com o nome errado, com o nome order ID, que não faz sentido, porque é um count, né? Eu tô contando quantos pedidos tem, então não é mais um ID isso daqui, é um order count, é o número de pedidos, e eu tenho, então, que o meu usuário Augusto tem 2 pedidos e o usuário galego tem 0 pedidos. Existem outras funções também. Uma função que existe é o sum. Sum é a soma. Agora, isso daqui vai ficar muito estranho, né? Eu estar somando os IDs não faz o menor sentido. Talvez seja mais interessante eu somar o valor, que aí eu consigo ter um agregado do valor de todas as compras de determinado usuário, né? O valor de todos os pedidos. Ou então eu posso ter, de repente, o máximo, né? O valor máximo que um usuário tem. Então a compra de maior valor é esse 20 aqui do Augusto. Você pode ir meio à loucura aqui também, tá? A gente poderia fazer se a nossa order aqui, se a nossa tabela tivesse um valor e um número de itens, eu poderia fazer uma soma. Então eu poderia fazer uma soma do valor e do ponto items. Infelizmente a gente não tem itens, né? A gente não criou isso antes. Vamos criar isso aqui na real, né? Vai ser fácil. Vamos fazer isso aqui, ó. Dar um outer table orders, adicionar uma coluna. Essa coluna vai se chamar quantidade. Ela é um número inteiro. E a gente vai adicionar um default 3. Por que eu vou adicionar um default 3? Que isso já vai pré-popular a tabela inteira com esse 3. Então a gente tem aqui, né? A nossa tabela já pré-populada, em que cada pedido já tem aqui 3 quantidades, né? E com isso a gente conseguiria voltar aqui no que a gente estava fazendo antes, fazer uma soma do valor multiplicado aqui pela quantidade. Aqui vamos fazer um join simples, tá? Isso daqui tá correto. E aqui tá correto também. Dando um select aqui, perdão, dando um run aqui, né? Rodando a query. Ele vai me retornar que o Augusto tem um order count, que não é um nome que faz muito sentido, né? A gente poderia colocar revenue de repente. Um revenue total, um valor total de 90. Faz sentido esse 90? Bom, faz, né? A gente tem aqui um pedido de 10 com 3, 30. Um pedido de 20 com 3, 60. 60 mais 30, 90. Esse tipo de coisa é muito interessante. E conforme a gente vai aprendendo mais sobre SQL, mais a gente vai usar uma ferramentazinha aqui super legal, olha só. Eu vou selecionar os pedidos aqui, que tem o user ID igual a 1, né? São esses dois pedidos aqui embaixo, mas eu quero que ele me dê um explain. Esse explain aqui, ele vai me dar o query plan, o plano da query, né? Como o Postgres planejou fazer essa busca aqui dentro dele. E através desse plano aqui, a gente vai conseguir otimizar se as coisas não estiverem muito eficientes. A gente não precisa entender todos os detalhes que tem aqui, mas hoje em dia com inteligência artificial também, isso pode nos ajudar a debugar queries que estão um pouco mais lentas. A gente pode pegar isso daqui, utilizar, né, o nosso conhecimento com o auxílio aqui de alguma IA para tentar entender onde que está o gargalo, o que está tornando essa busca lenta. Um dos exemplos, né, vamos fazer aqui uma busca um pouquinho mais lenta. A gente vai dar um select aqui nos pedidos, dando um join na tabela users, onde o user ID é igual ao u.id, só que eu vou filtrar. Eu vou fazer um filtro na tabela user, onde o nome do meu usuário é Augusto.
Augusto, eu vou rodar essa query aqui, ela acontece aqui, né, sem nenhum problema. E para essa query em específico, eu vou dar um explain aqui. E isso daqui já consegue nos mostrar algumas coisas, né? Ele dá um hash join aqui, hash conde, um scan sequencial aqui em orders. E isso daqui, a gente poderia pegar isso daqui, por exemplo, só para mostrar mesmo, tá? Tô aqui num chat GPT. Ó, como posso tornar essa query mais rápida? E eu dou o explain aqui, e ele já pode me dar aqui algumas possíveis soluções, né? Claro, a gente precisa ver o que faz sentido aqui, o que não faz sentido, mas isso é algo interessante de se fazer. Eu fiz isso bastante já em trabalhos passados, sem o auxílio do chat GPT, porque na época não existia, tá? Eu usei bastante esse explain aqui para identificar pontos de melhorias em algumas queries. Entender se de repente fazia sentido normalizar algo ou denormalizar algo, criar um índice em alguma coisa, tá? Esse tipo de coisa. E a última coisa que eu quero mostrar aqui hoje é uma transação. Eu posso querer fazer duas coisas ao mesmo tempo. E caso haja uma falha, caso haja algum problema, eu não quero commitar só uma dessas coisas. Então, né, cada transação começa com begin e ela termina com commit, e nesse meio, entre esse begin e esse commit, eu posso realizar operações que ou todas vão passar ou nenhuma vai passar. Vamos supor que, sei lá, eu quero fazer uma venda que ambos os usuários estão comprando um ingresso juntos, algo juntos. Eu posso ter um insert aqui into orders, o meu user ID, quantity e o value. Os values, né, os valores que eu quero inserir vão ser usuário 1 vai comprar 1 no valor de 15 e o usuário 2 também vai fazer uma compra. O usuário 2 vai comprar 2 no valor de 9. Isso aqui é um exemplo tosquinho, tá? Você conseguiria fazer isso de uma maneira um pouco mais simples, não precisaria desse begin todo aqui. Mas é só para mostrar como transações funcionam. Inclusive, para funcionar, precisa ter o ponto e vírgula aqui. E aí você pode rodar e pode ver que as duas foram inseridas aqui, né? Quando a gente tá falando de SQL, isso aqui é bem importante de entender, tá? SQL é muito utilizado por causa das propriedades ACID, em que a de ACID é justamente a atomicidade. Atomicidade é isso que eu acabei de mostrar, que a gente pode ter transações atômicas em que ou tudo acontece ou as coisas não acontecem. Não vai ter como passar metade daquele pedido só. Ele vai passar inteiro ou ele não vai passar. SQL também nos dá uma consistency, né? Uma consistência interna, em que, por exemplo, nos meus pedidos, por exemplo, obrigado cada pedido ter um user ID. Não vai existir na minha tabela aqui um caso de um pedido sem user ID, porque isso quebraria a consistência interna da tabela. Esse tipo de garantia torna SQL, em geral, um pouco menos flexível, possivelmente um pouco menos performático do que no SQL. Existe uma burocraciazinha a mais, né, como você viu nesses últimos vídeos, de criar tudo isso, de arrumar tudo isso daqui, mas ele nos dá o trade-off aqui, que são essas garantias de consistência que são muito boas. Nos dá uma robustez muito grande e facilita também fazer queries altamente complexas, né, buscas muito complexas que precisam ter joins em várias tabelas e tal. Então, espero que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre SQL, tá? Aqui eu tô tentando recentemente trazer um pouco mais sobre fundamentos. Eu acho que a nossa área tá falando muito de IA, e é bom a gente dar uma revisitada nesses conceitos para tentar aprofundar um pouco mais isso, porque eu acredito que sim, são conceitos importantes que vão continuar sendo importantes, tá? Por hoje era isso.